Vocês podem se assentar, por favor, e pegue sua Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 26 a 30. Romanos 8, 26 a 30. Eu não vou tratar com vocês sobre as bem-aventuranças. Eu sei que esse assunto já foi abordado aqui, e oportunamente o Laurete vai falar com vocês sobre uma obra que escrevemos sobre as bem-aventuranças. Eu penso que vocês lendo essa obra, vocês terão o mesmo conteúdo que eu poderia repartir aqui. Por isso achei por bem repartir outro conteúdo para vocês saírem daqui mais enriquecidos na palavra de Deus. Romanos 8, 26 a 30. Os estudiosos são praticamente unânimes em afirmar que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E eu penso que eles têm razão. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, Romanos 8 é o pico do Everest, é o ponto culminante. E Paulo diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Amém. O que eu quero falar para vocês hoje não é uma mera hipótese, não é uma mera possibilidade. O que eu vou falar para vocês hoje é um fato categórico, insofismável, irrefutável. E o fato é este: nem todas as pessoas que pensam, desejam e planejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. E eu quero ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. E eu prometo que não vou relembrar a vocês o que aconteceu em 2014. Quero convidar vocês para recuar um pouco mais no tempo, ao ano de 1950, quando o Brasil hospedou a primeira Copa Mundial de Futebol em terras brasileiras. Naquela ocasião, a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. E para não frustrar a expectativa da imprensa, no Rio de Janeiro, no Maracanã, construído para aquele propósito, o Brasil abre aquele campeonato mundial goleando o México por 4-0. Em seguida o Brasil joga em São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. O Brasil classifica-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí o Brasil vai se transformar num fenômeno do futebol mundial, porque vai para a segunda fase e goleou a Espanha por 6-1. Vai para a semifinal e goleou a Suécia por 7-1, resultado que vocês se lembram bem. E então o Brasil vai para a final, no dia 16 de julho de 1950,
contra o Uruguai, dependendo apenas de um empate para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil se comemorava antecipadamente a vitória. As bandeiras eram desfraldadas. Nas praças as pessoas cantavam alegremente a vitória. Havia uma certeza quase que inequívoca de que o Brasil seria campeão do mundo. Chegou o dia 16 de julho. Havia 199 mil torcedores no Maracanã. O Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Até os 21 minutos do segundo tempo, o Brasil ganhava o jogo de 1-0. Quando então o Uruguai empatou o jogo, mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio, a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para vocês que esse, entretanto, não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não entramos em campo hoje para saber se vamos ganhar ou perder. Nós já entramos como vencedores, porque a nossa vitória já foi conquistada na cruz, como nós acabamos de cantar. Esse texto revela para nós que nós não estamos aqui por acaso, que a nossa vida não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Deus tem um plano eterno, perfeito, vitorioso, e você está incluído nesse plano. O versículo final que lemos, versículo 30, mostra esse projeto de Deus, que vai de eternidade a eternidade. Deus escolheu você na eternidade, e Deus glorificará você nos umbrais da eternidade. A sua vida se desenrola na história, mas o plano de Deus na sua vida não pode ser frustrado. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra por que nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Ele nos mostra o propósito de Deus em nos conduzir à sua glória. E a primeira verdade que ele vai nos dizer é sobre a solidariedade de Deus, quando ele diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Eu não sei se você é apaixonado por leitura, acredito que seja. Eu gosto muito de ler, sempre gostei. Eu procuro visitar as livrarias praticamente toda semana para saber o que está saindo de novo. E você sabe que 2 tipos de literatura são os mais consumidos no Brasil e no mundo. Primeiro, livros de autoajuda. Livros que dizem para você assim: você é forte, você tem a força, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta fazer cócega no seu interior e se levantará daí um gigante. O segundo tipo de livro é o livro que ensina você a ficar rico rápido. Toda semana tem livro novo nessa área. Eu acho que nem estou sabendo ler esses livros direito. Mas esses livros dizem que você é forte. Sabe o que a Bíblia diz? É exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos, absolutamente fracos. A Bíblia chega a dizer que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Você veio do pó, você volta para o pó, você é pó. Você é apenas um traço entre pó e pó. Você é fraco, eu sou fraco, nós somos fracos. As nossas fraquezas são evidentes. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Eu sei que vocês, na linguagem aí, são sarados. Eu sei que vocês cultivam isso. Mas vai chegar o tempo em que implacavelmente algumas rugas vão ser desenhadas no seu rosto.
Eu sei que para as meninas, de vez em quando um cosmético ajuda. Daqui a pouquinho uma boa cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega um momento que ainda que Pitangui ressuscitasse dos mortos, não haveria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os estudiosos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Ô gente, quem de nós já não passou um vale escuro, uma dor cruel, um sofrimento atroz, onde você, com gemidos da alma, diz: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Nós temos fraquezas morais. Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria de nós, com lágrimas nos olhos, já prometeu para Deus: Deus, eu não vou mais cometer esse erro, eu não vou mais cometer esse pecado, eu não quero cair mais nessa transgressão. E você falou isso com Deus com toda a sinceridade da sua alma. Daqui a pouquinho você cai no mesmo pecado, no mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Temos fraquezas morais, mas nós temos também fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, paradoxal, contraditório. O bem que nós queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Nós somos fracos. Mas sabe o que é maravilhoso? É que a sua vitória não decorre da sua força. Você não é vencedor porque é forte. Você é vencedor apesar de ser fraco. Você é vencedor porque o Espírito Santo assiste você em suas fraquezas. E essa palavra assistir, na língua grega, traz a ideia de que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregar esse fardo sozinho. Na linguagem lá do clássico de John Bunyan, O Peregrino, você tem um fardo nas costas e você precisa enfrentar desertos, montanhas, vales escuros, pântanos lodacentos, pinguelas estreitas, e você não consegue carregar esse fardo da vida sozinho. Esse fardo só pode sair das suas costas quando você tem um encontro com Cristo, e esse fardo sai das suas costas e rola para a cruz de Cristo. Então você fica livre e leve, porque o fardo de Cristo é leve. O que é maravilhoso é que, apesar das nossas fraquezas, Deus não nos escorraça, Deus não nos põe na lateral da vida, mas o Espírito Santo vem e nos assiste em nossa fraqueza. Mas você pode perguntar assim: mas no que consiste a nossa fraqueza? Paulo responde: nós revelamos a nossa fraqueza porque nós nem sabemos orar como convém. E por que você não sabe orar como convém? Porque você não sabe o que é melhor para você. Não é verdade isso? Quantas vezes você já pediu para Deus uma pedra pensando que estava pedindo um pão? Quantas vezes você já pediu para Deus uma cobra pensando que estava pedindo um peixe? Quantas vezes você já pediu para Deus um escorpião pensando que estava pedindo um ovo? Quantas vezes você já pediu para Deus o que iria destruir você pensando que estava pedindo que Ele daria vida para você? Quer dizer para você que Deus ama tanto você, que Deus se importa tanto com você, que Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. É por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Foi isso que ele ensinou. Mas às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes a gente entende assim: todo que pede, recebe o que pede. Não, esse ele nunca ensinou. E ai de nós se tivesse ensinado.
O que o texto diz é que todo que pede, recebe. Mas o texto está dizendo que todo que pede, recebe o que pede, porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza por isso, porque até quando nós estamos de joelhos, com a melhor das motivações, nós podemos estar equivocados. Até quando nós estamos buscando a Deus em oração, que nós poderíamos dizer que é um dos mais importantes exercícios espirituais, nós podemos estar desalinhados com a vontade de Deus. Quantas vezes você luta por uma causa que não era a melhor causa, que você luta por um desejo que não era o melhor desejo, que você deseja ardentemente algo ou alguém que não é o algo ou alguém que Deus tem para a sua vida? Então Deus nos assiste em nossa fraqueza pelo poder do Espírito Santo. Mas aí existe uma outra questão, que é a compaixão de Deus. Olha o verso 26 ainda: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vamos entender isso aqui. Dentro da Trindade você tem dois intercessores. Primeiro intercessor é o intercessor legal, Jesus Cristo, o advogado, o justo. A Bíblia diz que não há mínima chance de você ser condenado no tribunal de Deus. Sabe por quê? Porque toda vez que o diabo, acusador dos nossos irmãos, nosso acusador, levanta contra você uma acusação, Jesus Cristo, seu advogado, se levanta e diz: Pai, por esse pecado que ela está sendo acusado, eu sofri na cruz, eu morri por esse pecado, eu já sofri a penalidade desse pecado, eu já tomei sobre mim a condenação desse pecado, eu já morri por esse pecado. Portanto, ele e ela que crê em mim está quites com a tua lei, está quites com a tua justiça, não deve mais nada diante do teu tribunal. É por isso que a Bíblia pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo que ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Nós temos uma plena segurança na intercessão de Jesus Cristo, o intercessor legal, forense, jurídico, junto ao tribunal de Deus. Mas agora, Paulo está nos dizendo que nós temos um segundo intercessor na Trindade, que é o Espírito Santo. Se Jesus é o intercessor legal, o Espírito Santo é o intercessor existencial. Se Jesus intercede por você junto ao tribunal de Deus, o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. De que maneira? De três maneiras. Primeiro, o Espírito Santo intercede por você de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. Isso tem a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: o Espírito Santo usa toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu conhecimento, todo o seu poder para orar por você, em você, ao Deus que está sobre você. Segundo, a intercessão do Espírito Santo, ela é agônica. E eu quero crer que nenhum estudioso, nem um exegeta, nenhum teólogo jamais conseguiu penetrar nas profundezas desse texto. Eu pergunto a vocês: o que é um gemido? Um gemido é uma expressão tão profunda de dor que você não consegue articular em palavras. Porque quando você consegue articular em palavras, você não geme, você fala. Mas quando as palavras fogem, quando a dor é maior do que a capacidade de expressá-la, então você geme. Agora notem comigo que o Espírito Santo é Deus, e Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Ele conhece a linguagem do céu, Ele conhece a linguagem da terra, e quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele ora com tanta agonia, que não encontra uma língua, nem no céu, nem na terra, por isso Ele geme com gemidos inexprimíveis.
Você já parou para pensar quão importante você é para Deus? Quanto você vale para Deus? Quanto Deus está empenhado em fazer de você alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus? Ele está dentro de você, orando por você com gemidos inexprimíveis. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é também eficaz. Olha o verso 27. Observe o verso 27 comigo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós, ou intercede pelos santos. E aí você vai perceber uma coisa: muitas vezes eu não sei orar. Aliás, Tiago diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Isso nunca acontece com o Espírito Santo. Toda vez que o Espírito Santo ora por você, em você, é o Deus que está sobre você, a oração dele é alinhada plenamente com a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Então notem vocês, eu sou fraco, mas quem está em mim é forte. Eu sou fraco, mas o Deus que me ama é onipotente. Eu sou fraco, mas aquele que criou o universo, sustenta o universo e dirige a história, me faz mais do que vencedor. A ênfase não está em você, a ênfase está em Deus. Agora, terceiro ponto, olha comigo o versículo 28. Agora começa a falar da sabedoria de Deus em conduzir sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu chamo a sua atenção porque este é um dos versículos mais estratégicos da Bíblia. A primeira palavra que aparece aí é um termo no grego que vem da matemática, é um termo exato. Paulo diz: sabemos. Ele não diz sentimos, ele diz sabemos. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas? Que as melhores coisas? Não, que todas as coisas cooperam para o bem. Aí você diz: então eu estou frito, porque se eu contar a minha história até pedra chora. Então eu estou frito, porque na minha vida a coisa está de ponta cabeça. Então eu estou frito, porque eu só estou levando bordoada na cabeça. Primeiro, vamos entender o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Sabe por quê, gente? Com gente de Deus acontece coisa ruim. Eu pergunto a vocês: quando os irmãos de José, por inveja de José do Egito, jogaram José naquele buraco, naquela cacimba, aquilo era uma coisa boa? Não, não era. Quando tiraram José daquele buraco e venderam-no como um escravo para o Egito, aquilo era uma coisa boa? Também não era. Quando a mulher de Potifar pôs os olhos em José e inverteu a história e acusou José de abusar dela, e José foi parar na cadeia sendo inocente, aquilo foi uma coisa boa? Também não. Quando o copeiro de Faraó, sendo beneficiado por José, se esquece de José na cadeia, aquilo era coisa boa? Também não. Mas toda essa providência carrancuda tinha por trás uma face sorridente. O que Deus está dizendo é que ainda que as pessoas falem mal de você, é que ainda que as pessoas façam mal para você, é que ainda que as circunstâncias sejam adversas a você, Deus vai pegar isso e transformar isso em bem para a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Então preste atenção: crente sofre bala perdida na rua, crente fica desempregado, crente fica doente, crente sofre injustiça, crente é preso injustamente, crente enfrenta martírio. Então Paulo não está dizendo que tudo que acontece com você é coisa boa, não. Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas
acontecem para o seu bem, como que automaticamente, como se essas circunstâncias tivessem poder deliberativo de agir à revelia do plano e do projeto de Deus. Não, não. Nem as coisas acontecem com você porque você leu o horóscopo hoje e o dia estava favorável para você e os astros estão aí girando também em seu favor, então hoje vai ser legal. Não, nada disso. O que Paulo está dizendo, que a sua vida está nas mãos de Deus, que Deus está montando um mosaico, que Deus está tecendo uma tapeçaria, que Deus está montando um quadro, é que ao final, tudo que acontecer com você, teve um plano, teve um propósito, teve uma finalidade, isso vai contribuir para o seu bem. Terceiro lugar, Paulo não está dizendo que todas as coisas acontecem para o bem de todas as pessoas. Ele não diz isso. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, a sua vida está nas mãos de Deus, e Deus trabalha todas as circunstâncias para o seu bem. Mas aí você pode argumentar o seguinte: pastor, mas por que eu só estou enfrentando luta? Por que eu só estou enfrentando dificuldade? Por que eu só estou enfrentando adversidade na minha vida? Eu não estou entendendo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você não conseguir entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, Ele ama você, e Ele está trabalhando por você e não contra você. Eu ilustro isso. Vocês todos já ouviram falar certamente de Albert Einstein. Depois do sucesso dele com a teoria da relatividade, ele veio à América com a sua esposa. E uma repórter se aproxima da esposa de Einstein e pergunta assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele está trabalhando por você. Tem hora que aquilo que você pensa que é contra você é a seu favor. Deixa eu ilustrar de uma maneira muito simples. Eu fui criado numa região rural, já fiz isso várias vezes. Uma criança está brincando numa poça d'água, ou no beiro de um lago, ou num rio, e aí um menino estava brincando com o seu barquinho de papel que eu tinha feito, e aí o vento soprou e levou o barquinho para longe dele. Ele estava chorando, porque ele não estava mais conseguindo ter acesso ao barquinho dele. Aí se aproxima uma pessoa e perguntou: menino, por que você está chorando? Meu barquinho foi embora, o vento levou e eu não consigo pegar meu barquinho de volta. Aí o rapaz disse: eu vou ajudar você. Pegou algumas pedras e começou a tirar a pedra na direção do barquinho. O menino protestou: mas desse jeito não. Eu falei: calma. Eu jogava a pedra perto do barquinho. Quando você joga uma pedra na água, o que vai fazer? Onda. E as ondas começaram a empurrar de volta o barquinho do menino para as mãos dele. Tem hora que pedras caem no seu caminho, e você protesta, e você chora, e você lamenta, e você pensa que Deus está querendo prejudicar você, ou a circunstância é contrária a você, mas Deus está lançando essas pedras para que você se aproxime dele, para que você se volte para ele, para que você entenda que você só tem sentido de viver na presença de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Deixa eu ilustrar de novo. A Bíblia fala de Jó, vocês lembram? Jó enfrentou 5 problemas gravíssimos na vida. Problema financeiro, o cara mais rico, ele era o mais rico da sua geração, foi a falência. O cara era saudável, virou uma carcaça humana. O cara tinha 10 filhos, enterrou todos os 10 filhos num dia só. O cara era casado,
a mulher dele disse: morre, homem, morre logo, mas antes amaldiçoe a Deus. Quinto, os amigos vieram, e em vez de ser um bálsamo na vida dele, tornaram-se vinagre nas suas feridas. Acusaram-no de ladrão, de adúltero, de louco e de explorar os órfãos e as viúvas. O que Jó fez? Se queixou, se defendeu, levantou aos céus 16 perguntas: por quê, por quê, por quê, por quê, por que eu estou sofrendo, por que a minha dor não cessa, por que eu não morri ao nascer, por que eu não morri no ventre da minha mãe, por que o Senhor não me mata de uma vez? Fez 34 queixas contra Deus. O que Deus fez? Ficou em silêncio total, não respondeu nenhuma pergunta, não deu nenhuma explicação, não acendeu nenhuma luz no fim do túnel, até que Deus se revelou para Jó. Quando Deus rompeu o silêncio e começou a falar com Jó, Deus não respondeu as perguntas dele, nem as queixas dele. Deus fez 70 perguntas para ele, 70, todas retóricas. É como se Deus tivesse aberto as cortinas dos céus e fosse empurrando e despejando em cima de Jó torrentes da sua glória, do seu conhecimento. E Deus pergunta assim para Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para que elas não invadissem a terra? Ô Jó, me explica como é que eu formo a geada. E Jó foi se encolhendo diante dessa grandeza de Deus, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. E ele descobriu as coisas mais sublimes da vida dele ali, na revelação de Deus, e disse assim: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Notem vocês isso. Notem vocês isso. Quando você não estiver entendendo o que Deus está fazendo com a sua vida, você pode entender uma coisa: Deus é soberano, Deus é bom, Deus é fiel, Deus ama você, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, e Ele está trabalhando para o seu bem, para o seu bem. Isso me lembra daquele menino que estava andando pela rua com um pacote no braço, assim, segurando perto do peito, todo feliz da vida. E alguém se aproxima do menino e diz: menino, o que você está levando aí? O menino respondeu: estou levando uma coisa boa. Mas a pessoa perguntou: mas o que é que tem aí dentro desse pacote? Eu não sei não. Falei: se você não sabe o que tem aí dentro, como é que você tem garantido que é uma coisa boa? E o menino respondeu: porque foi meu pai que me deu, meu pai só me dá coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você: ainda que você chore, ainda que você sofra, ainda que você passe por um vale, entenda isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas você pode fazer uma outra pergunta: mas que bem é esse que Deus está trabalhando? Eu ficar rico? Eu ficar famoso? Ter meu nome nas manchetes? Ter sucesso profissional? Ter saúde? Bom, essas coisas todas são maravilhosas, mas deixa eu dizer para você: o grande projeto de Deus na sua vida, para o qual Deus está trabalhando, está no versículo 29, olha aí comigo. É que Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Jesus. Muito mais do que você ter saúde, você ter dinheiro, você ter família, você ter amigos, você ter sucesso profissional, o grande projeto de Deus na sua vida é Deus transformar você à imagem de Jesus, esculpir em você a beleza de Jesus, colocar em você o caráter de Jesus. Essas outras coisas vêm a reboque, porque mais do que levar você para a glória, Deus quer transformar você na imagem do Rei da Glória. Se eu não entender isso, eu não entendi cristianismo. Deus está trabalhando em você para que você seja parecido com Jesus, para que você atinja a plenitude do varão perfeito que é Jesus.
E a Bíblia diz que Deus está trabalhando em você pelo poder do Espírito Santo, transformando você de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo. Porque Jesus entrou no mundo como o unigênito de Deus. Unigênito de Deus. Mas Hebreus capítulo 1 diz que quando ele voltou para o céu, ele voltou como? Como primogênito de Deus. Entenderam isso? Por quê? Porque aquela vara seca de Arão, lembra da vara seca de Arão? Que estava lá dentro da arca da aliança, ela floresceu e produziu muitas amêndoas maduras. O que significa isso? Que quando Jesus vai para a cruz, e ele morre na cruz, ele era uma vara seca, mas quando ele ressuscitou, essa vara floresceu e produziu muitos gomos e amêndoas maduras, porque agora todo aquele que crê em Cristo torna-se filho de Deus. E então agora ele não é mais o unigênito, agora ele é o primogênito, porque você também é filho de Deus, você também é filho de Deus, você também é filho de Deus, e você está refletindo a imagem do primogênito de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Aí você pergunta, mas como é que isso acontece? Aí o versículo 30 entra no espaço e diz assim: aos que Deus predestinou. Sabe o que significa isso? Todo esse projeto não começa na terra, começa no céu. Não começa com o homem, começa com Deus. Não começa no tempo, começa na eternidade. Eu pergunto a você, quem escolhe quem? O homem escolhe Deus? Ou Deus escolhe o homem? Essa é uma resposta importante. E eu quero dizer para você que foi Jesus quem disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então deixa eu dizer uma coisa para você: foi Deus que escolheu você. Sabe quando? Antes da fundação do mundo. Portanto, não foi pelo seu merecimento. Deus não escolheu você porque você creu em Jesus, não. Você creu em Jesus porque Deus escolheu você. Você não foi escolhido por Deus porque Deus viu a sua fé. A Bíblia diz lá em Atos 13:48 que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram, de tal maneira que a sua fé não é a causa da sua escolha, é consequência dela. Você não foi escolhido por Deus porque Deus viu a sua santidade. Ah, ele é tão bonzinho, tão maravilhoso, que pessoa maravilhosa, vou escolhê-la. Não. Você foi escolhido por Deus para ser santo, e não porque era santo, de tal maneira que a santidade não é a causa da sua escolha, é resultado dela. Você não foi escolhido por Deus por causa das suas boas obras, não. Você foi escolhido por Deus para as boas obras, e não por causa delas. Em outras palavras, quando Deus me escolheu, quando Deus escolheu você, você não existia ainda, o mundo não existia ainda, nenhum anjo ruflava suas asas ainda, não havia céu, não havia terra, não havia planetas, não havia galáxias, não havia plantas, não havia aves, não havia répteis, não havia aves, não havia nenhuma criatura no universo, mas você já existia na mente e no coração de Deus. Deus amou você com amor eterno. Você é muito precioso para Deus. Você é muito precioso para Deus. Aí Paulo prossegue e diz o seguinte: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E você sabe que tem dois chamados: um chamado externo e um chamado interno. Um chamado dirigido aos ouvidos e um chamado dirigido ao coração. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus Cristo disse mais: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê?
houve um dia que você e eu escutamos a voz de Jesus, o pastor. Nesse dia, sabe o que aconteceu? Deus tirou o tampão dos seus ouvidos, Deus tirou a venda dos seus olhos, Deus foi lá dentro de você e tirou o seu coração de pedra e deu para você um coração de carne. E aí você leu um folheto e aquilo se tornou vivo na sua vida. E aí você escutou um sermão e que ele entrou como espada no seu peito. Aí você ouviu um hino e esse negócio entrou dentro de você. E aí você conversou com um amigo e essa conversa mexeu com o seu interior. Deus foi lá dentro de você, mudou as disposições íntimas da sua alma e você abriu os seus olhos. Aliás, eles foram abertos e você viu a grandeza de Deus, a beleza de Cristo, e você se rendeu aos pés do Salvador. É maravilhoso isso. Deus chama, e a voz de Deus é poderosa. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu estava no meu gabinete pastoral numa segunda-feira em Vitória, quando um senhor dos seus 30 e poucos anos bateu a porta. Disse: eu posso falar com o senhor? Eu falei: claro que pode. Ele entrou, sentou e disse assim para mim: eu estive ontem aqui na igreja, no domingo à noite. E eu disse para ele: o senhor é bem-vindo aqui, o senhor pode vir sempre, será um prazer recebê-lo. E ele disse: mas eu não vim participar do culto. E eu perguntei: mas o que o senhor veio fazer então? Ele me respondeu: eu era um traficante, eu vim aqui ontem roubar um carro. Os carros ficavam na frente do templo, na rua. E eu disse: o que aconteceu? Ele me disse: enquanto eu estava olhando os carros para saber que carro eu levava, uma música saiu de dentro do templo, e essa música me atraiu irresistivelmente. E do jeito que eu estava, o meu revólver 38 na cintura, eu entrei. Não tem detector de metal em porta de igreja. Eu entrei. E quando eu entrei, eu fui tomado por uma convicção de pecado tão forte, uma força maior que a minha. Fui convencido do meu pecado, meus olhos foram abertos, e eu entendi a graça de Deus. A mensagem entrou no meu coração e eu não consegui parar de chorar. Eu saí correndo para casa com o meu rosto banhado de lágrimas. Quando eu cheguei em casa, minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém machucou você? Alguém feriu você? E eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu. Eu sou uma nova criatura. Deus mudou minha vida, Deus mudou a minha história. Eu sou um homem salvo pela graça de Deus hoje. Deus chama, e chama eficazmente. Deixa eu contar para você uma história interessante. Eu cheguei no seminário de Campinas em 1978. Fui criado na roça. Fui caçar meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Com 12 anos de idade, eu saí de casa para estudar. Com 12 anos eu não sabia o que era uma televisão. Com 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos eu subi na carroceria de um caminhão, mudei-me, fui morar com a família em Vitória. A minha professora que me alfabetizou me convidou para ir para a casa dela, porque sabia que eu tinha um sonho de estudar. Na minha casa nunca ninguém tinha estudado. Aliás, nunca ninguém naquela região onde eu morava tinha feito além de 4ª série primária. E então fui criado assim. Quando eu chego em Campinas, uma cidade grande, bonita, lá tem uma escola de cadetes. E uma missionária americana disse: eu vou levar você para conhecer a escola de cadetes de Campinas. E eu fui. Eu não sei se vocês sabem, mas todo seminarista, primeiro ano, prega até para poste no meio da rua. O coração está queimando. E eu chego lá na escola de cadetes, primeira pessoa que eu vejo, um cadete, claro, né? E ele estava com a lapela, a roupa, a farda muito bonita, e com o nome bordado na lapela: João Miguel Corpas, com a metralhadora na mão. Ele estava numa posição lá, acho que de vigilância, não sei o que era direito. E eu, claro, me aproximo do João Miguel Corpas e diz: João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? O cara faltou pouco me bater. Ele era ateu, eu não sabia. E ele blasfemou, e ele falou impropérios comigo. E eu perdi o rumo de casa. Fiquei sem jeito na presença dele, calado, mudo. Só que antes de ir embora, Deus me deu um pouquinho de coragem. E eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora eu preciso dizer 3 coisas para você. Primeiro, Deus existe, você acredita nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você.
Esse Deus se importa com você. Esse Deus provou o amor dele por você, mandando o seu filho, seu único filho, para vir ao mundo, morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e ó, perna para quem te quer. Sair o mais rápido possível. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar é que a mesma missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou e disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Falei: o que está acontecendo? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Falei: será que eu fui indelicado com o camarada? Será que ele ficou chateado comigo? Será que eu fui grosso com ele? E eu fui pensando mil coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpus estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou e correu na minha direção, me segurou pelos braços, quase que me tira do chão, e com lágrimas nos olhos ele disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava de joelhos, se rendendo aos pés do Salvador. Eu acompanhei o João Miguel Corpus, já era próximo às férias de julho. Quando eu retorno das férias, ele diz: eu já levei 3 colegas da escola de cadetes a Cristo. Foi batizado. Foi uma bênção. Só que quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há 2 anos e pouco, pregando num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, quando eu termino de pregar, alguém se aproxima de mim e pergunta assim: você tem notícia do João Miguel Corpus? Falei: rapaz, não tem, eu gostaria tanto de saber notícias dele. E ele me respondeu: o João Miguel Corpus está concorrendo ao generalato. Tem mais, João Miguel Corpus é pastor evangélico, é ministro do Evangelho, é pastor da Assembleia de Deus. E aí, na semana seguinte, eu estava pregando numa igreja em São Paulo, e lá estava João Miguel Corpus com a esposa dele, para me dar um abraço. Há pouco tempo eu estive em Santos, onde ele mora, jantando com a família dele, e ele me contando quantas maravilhas Deus fez na sua história, e lembrando-me esta verdade gloriosa: Deus chama, e chama eficazmente aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Mas agora Paulo prossegue e diz o seguinte: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Deixa eu dizer para você que aqui está o coração da Bíblia. Se você não entender justificação, você não entende a Bíblia, você não entende o cristianismo. O que é isso? A Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. Todos nós, grandes e pequenos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, todos, sem exceção. A Bíblia diz que também todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer. E a Bíblia diz que naquele grande dia do juízo, os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Naquele dia do juízo, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeiro, as nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. E eu pergunto para você hoje: você já contou piada imoral alguma vez? Você já xingou alguma vez? Você já mentiu alguma vez? Você já falou mal dos outros alguma vez? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Eu pergunto a você: quem passa nesse pente fino de Deus? Quem passa por esse crivo da peneira de Deus? Mas mais, a Bíblia diz que no dia do juízo nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aquilo que você fez, sua mãe não viu, seu pai não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seu namorado não viu, sua namorada não viu, seu vizinho não viu, seu pastor não viu, seus colegas de trabalho não viram, Deus viu, Deus estava lá. Eu pergunto para você: quem passará neste pente fino de Deus? Ninguém. Terceiro, nós vamos ser julgados no dia do juízo pelas nossas omissões. Gente, isso é muito grave,
porque omissão é um pecado complicado, complicadíssimo, e é por isso que foi o pecado mais destacado por Jesus na cena do juízo final. Aliás, Jesus conta em Mateus 25, 31 e 46, uma cena do juízo, onde ele só destaca pecados de omissão. Estive com fome e não me deste comer, com sede e não me deste beber, nu e não me vestiste, preso e não fostes ver-me, doente e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. Ou seja, todos esses pecados são pecados de omissão. Você pode estar dentro da sua casa, você pode estar lá no quartel, você pode estar lá no seu trabalho, você pode estar lá num culto e cometendo um pecado de omissão, porque se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando, diz a Bíblia. Quem passa nesse pente fino de Deus? Sabe o que é mais grave? A Bíblia diz que no dia do juízo, você e eu vamos ser julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelas nossas intenções. Agora note comigo uma coisa: nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, nenhum. O tribunal de Deus tem. O tribunal de Deus julga o que você nunca falou, o que você nunca fez, mas o que você desejou no seu coração. Você pode nunca ter ido a um prostíbulo e ter um prostíbulo no seu coração. Você pode nunca ter tomado o que é dos outros, mas desejar o que é dos outros no coração. Deus julgará o segredo do nosso coração. Agora deixa eu dizer para você uma coisa complicadíssima. Talvez você pense assim: ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida não, eu sou um cara batuta, sou um cara legal, sou um crente até zeloso, sou um bom filho, sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom amigo, sou um bom crente, sou um bom soldado, sou um bom isso, sou bom. Deixa eu dizer uma coisa para você, não quero te ofender não, mas você é muito mais pecador do que você imagina, e eu quero provar essa tese. Então eu quero colocar você hoje numa situação confortável. Primeiro, vamos imaginar que você é uma pessoa muito mesmo acima da média. Vamos imaginar que durante um dia inteiro, 24 horas, você não pecou nenhuma vez por obras, você não pecou nenhuma vez por palavras, você não pecou nenhuma vez por omissão. Na área dos pensamentos, dizem os psicólogos que passam pela sua cabeça em torno de 10 mil pensamentos por dia. Tem gente que passa um pouco mais. Mas eu pergunto para você: você teria coragem de botar aqui na parede ou naquele pano branco ali, projetando o que você pensou a semana passada, sem cair com o rosto no chão de vergonha? Mas então deixa eu colocar você numa situação muito confortável. Vamos imaginar que desses 10 mil pensamentos por dia, você tem 9.997 pensamentos bons. Você só tem 3 pensamentos pecaminosos por dia. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, quantos pecados você terá num mês? Quantos? 90 pecados. E num ano? Quem é bom de matemática aí? 90 vezes 12. 1080. Vamos arredondar para 1000 para baixar um pouco? Se eu tivesse só 3 pecados por dia, hoje eu estaria com 58 mil pecados. Hoje. Eu pergunto a você: como é que fica o estado de um réu se prova pelos autos do processo, ele nas bancas de um tribunal, assentado na cadeira de réu, e se provar ali que ele cometeu 58 mil violações da lei? Como é que fica essa situação? Ah, mas aqui os tribunais da terra, você dá uma propina, você dá uma gorjeta, você molha a mão do juiz, você molha a mão das testemunhas, você molha a mão dos jurados, e você vê e já viu inocentes sendo culpados e culpados sendo inocentes. Mas quem chega lá no tribunal de Deus: olha, Deus, se o senhor me der um jeitinho, eu dou uma molhada na tua mão. Se o senhor der um jeitinho aí, eu dou uma propina para o senhor. Não, ele é um reto juiz e não pode ser subornado. Mas deixa eu colocar você numa situação mais complicada ainda. Você não precisaria ter 58 mil pecados para não poder entrar no céu, não. Se você tiver um pecado, você não pode entrar no céu. Sabia disso?
Deixa eu dizer uma coisa séria para você. Você sabia que só gente perfeita entra no céu? Só gente perfeita entra no céu. A Bíblia diz que nada contaminado pode entrar no céu. A Bíblia diz que Deus expulsa do céu um anjo de luz por um pecado. Você acha que Deus deixaria você lá entrar com milhares deles? Aí você chega à seguinte conclusão: se o negócio é desse jeito, então eu estou frito. Se você chegou a essa conclusão, parabéns, é isso mesmo, você está frito mesmo. Você não pode salvar a você mesmo. Isso é a mesma coisa de você se levantar pelos cordões dos seus sapatos. Mas a boa notícia é que o que você não consegue fazer, Deus fez por você. Como? Deus mandou ao mundo o seu Filho Jesus Cristo, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. Quando Jesus estava na cruz, diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento, a Bíblia diz que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz que ele, sendo santo, foi feito pecado, sendo bendito, foi feito maldição. Naquele momento, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e agradou ao Pai moê-lo. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Naquele momento ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai não pôde ampará-lo, porque ele era pecado. E no momento que ele foi feito pecado por você, porque tomou o seu lugar, a lei exigiu a morte dele. Mas diz a Bíblia que antes de morrer, ele deu um brado na cruz e disse assim: está consumado. No grego, tetelestai, e essa palavra significa está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. E diz Paulo aos Colossenses que ele pegou escrito de dívida que era contra você, rasgou, anulou e o encravou na cruz. Mas você pergunta para mim: mas pastor, qual é o tamanho da minha dívida? Jesus contou uma parábola para explicar qual é o tamanho da sua dívida. E disse que você é como um homem que deve 10.000 talentos ao rei. Ah, mas eu não entendi nada, eu não sei o que é isso, 10.000 talentos. Quanto custa isso, 10.000 talentos? Jesus não contou uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Para você ter uma ideia, um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350 mil quilos de ouro. Trocando em miúdos, para o salário da época que Jesus contou, para um homem ganhando 1 denário por dia, que era o salário da época, juntar 10.000 talentos, sabe quanto tempo ele tinha que trabalhar? 150 mil anos. Sabe o que significa isso? Essa dívida é impagável. Sabe o que Deus fez na cruz? É tão importante entender isso. 3 transações. Primeira transação, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? É colocar na conta dele. Sabe o que Deus fez para salvar você? Deus não colocou na sua conta a sua dívida, porque se colocasse na sua conta a sua dívida, você jamais poderia ser salvo, porque essa dívida é impagável. Segunda coisa que Deus fez: Deus colocou a sua dívida na conta de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pôs toda a sua dívida na conta do seu Filho. E quando Jesus estava lá na cruz, ele pegou essa dívida sua e anulou essa dívida, porque ele a pagou com o preço do seu sangue. Mas vem a terceira transação, e você entendendo isso trará um descanso para a sua alma nesta manhã. É que justificação é mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Eu explico. Vamos imaginar que você está quebrado, falido, e você deve R$1 milhão ao banco. Você não pode pagar, você está quebrado. Mas vamos imaginar que alguém vai lá e deposite R$1 milhão na sua conta e a sua dívida é quitada.
Isso é perdão. A dívida é quitada. Mas se você estava quebrado, você continua. Você só não tem mais dívida, mas está quebrado. Isso é perdão. O que é justificação? A Bíblia diz o seguinte: que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que acontece? Deus vai lá na sua conta, no tribunal do céu, e faz um DOC, faz um TED, faz uma transferência, faz um depósito na sua conta. Toda a justiça de Cristo é depositada na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha lá no tribunal do céu, está escrito assim: